Olá, bom dia! Mais uma vez estou aqui convosco para partilharmos mais um devocional com Provérbios. Hoje estaremos meditando no Provérbios 6. Quero te lembrar que você dormiu e acordou pela graça e misericórdia de Deus. E a Bíblia nos ensina que as misericórdias de Deus são tão grandes. A distância que existe entre os céus e a terra, ou entre a terra e os céus, assim são as misericórdias de Deus. Então, desejo que o Senhor te abençoe abundantemente. Se tivéssemos que dar um tema no Provérbios de hoje, seria lições que protegem o caminho. O Provérbios 6 é cheio de lições, cheio de alertas na parte de Deus para nossa caminhada diária. Nada melhor do que aprendermos estas lições e colocá-las em prática. Ele começa por falar sobre finanças, um tema muito atual, um tema que todos nós nos preocupamos. Na realidade, precisamos de finanças para a nossa sobrevivência. Então ele começa a falar sobre finanças, dizendo que não devemos nos tornar um fiador. O que é isso? Existem pessoas que vivem fazendo dívidas após dívidas, e isso impede o nosso crescimento ou desenvolvimento. Não tem como desenvolvermos tendo dívidas, porque nós vamos trabalhar ou viver somente para pagar dívidas. Então ele nos diz: não fica como fiador. Você que está nessa condição, ele te aconselha: pague a sua dívida. E você que tem como não entrar nisso, não fiques como fiador. E você que é fiador de alguém, deste a tua palavra, saiba cumprir. Quero apelar-te como jovem a cumprir com a sua palavra. O que tem acontecido nos dias de hoje é: sou fiador de alguém, e se essa pessoa cobrar, parece ser um erro, do tipo: não precisas me cobrar, eu sei que eu tenho uma dívida contigo. Então você sabe que tens uma dívida com alguém, não esperes que o mesmo ou a mesma vá ao seu encontro para cobrar uma dívida que você sabe que tem. Então, como fiador, deves liquidar a sua dívida. Não fiques por fiador do seu companheiro. Não faças isso. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito com a vida é: devemos nos virar com o que temos. Nos virarmos com o que temos é uma das lições que vai nos proteger nesta caminhada que é longa. Não tenho açúcar, use adoçante. Não tenho açúcar, use mel. Tu tens que trabalhar com o que você tem. Não tem óleo, use azeite. Fazendo dessa forma, vamos evitar ser fiador de alguém. Sei que muitas das vezes é inevitável.
Não estou aqui a apelar a dizer que não podes contrair uma dívida, fazer um empréstimo. Não estou a dizer isso. Estou a dizer, você que está nessa condição de fiador, pague a sua dívida. Como você consegue ter uma noite de descanso sabendo que tens uma dívida com alguém? Como você consegue receber valores, gastas com as tuas necessidades e esqueces de pagar a sua dívida? Não fiques por fiador. E se fores fiador desta sua palavra, aprenda a cumprir. Porque quando as pessoas necessitam, vão com uma aflição e o outro se compadece, acaba dando por vezes aquilo que não tem. E parece que nós nos esquecemos desse detalhe. E ainda que tenha, lembra que você deu a sua palavra. Então, pague a sua dívida. Não fiques por fiador. Isso atrapalha a nossa caminhada, o nosso crescimento. Lembra, lições que protegem o caminho ou a caminhada. E ainda ele diz como você consegue dormir, como você consegue dar sono às tuas pálpebras, tendo dívida de outras pessoas. Não podes. Tu tens que ser diligente. E ele dá o exemplo da formiga. Não sejas preguiçoso. E ele aqui nos recomenda mesmo sobre o trabalho, porque a Bíblia diz que comerás do suor do teu trabalho. Então, a preguiça não deve dominar o nosso ser. E ele ainda diz, sê sábio. Sê sábio. A formiga não tem um dominador. Ela mesmo vai preparar o seu pão, o seu mantimento. Então nos alerta, como seres humanos, devemos ser sábios. Devemos trabalhar. Devemos deixar a preguiça de lado. Nós mesmos temos que ir atrás do nosso sustento. Como? De várias formas. Claro, temos procurado porta de emprego e continuamente vamos bater a porta. Mas você também que tem um dom na sua mão, não deixes esse dom morrer. Guarda o que tens. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa, porque ele compara a formiga com o homem. Que comparação é essa? Não te deixes por fiador. Porque ele diz, preguiçoso, até quando? Até quando ficarás deitado? Faça alguma coisa. Porque o que acontece? Nós temos reclamado muito da vida. Não tenho isso, as coisas estão difíceis, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, o meu chefe, os meus colegas. É verdade e é uma realidade. São coisas que na realidade nós vivemos, é verdade sim. Chefe, podemos ter aquele chefe que não é nada compassivo e que só atazana as nossas vidas. O que é que nós temos que fazer com isso? Vamos viver reclamando ou vamos nos posicionar? Sim, as coisas no país estão difíceis, mas o que é que vamos fazer? Vamos viver reclamando ou vamos criar oportunidades? Então ele nos alerta como jovens a nos levantarmos, a não deixar com que a preguiça se apossa de nós. Temos que levantar e fazer alguma coisa. Se não fizermos coisa alguma, ele diz que a pobreza virá. Virá por quê? Porque só estamos deitados, talvez reclamando. Ele diz, se vivermos desse jeito,
a pobreza virá. Então, jovem, levanta. Sei que não está fácil e às vezes parece fácil falar. Parece fácil falar alguém que todos os dias tem enviado currículos, tem feito candidaturas e parece que a porta não se abre. Nós que estamos de fora vamos achar, ele não tem feito. Ou se tem feito, não tem feito do jeito certo. Às vezes não é sobre isso. Continue fazendo que no tempo de Deus a porta abrir-se-á. Mas enquanto que a porta não abre, o que tens feito? É nesse sentido que nós estamos a dizer. Enquanto não abre, o que é que tu tens feito? Temos que fazer alguma coisa. Alguma coisa. Talvez me capacitar mais, talvez criar um negócio pequenino, alguma coisa. Eu só quero... São palavras do Senhor, não são minhas palavras. Ele nos alerta, nos posicionarmos e não deixar a preguiça se apossar de nós. Tem um ponto muito importante que eu gostei aqui e vai servir de alerta para nós. 6 coisas aborrecem o Senhor. Já vimos o que é deixar o Senhor aborrecido? Deus, aborrecer Deus. E para além das 6 coisas, diz que tem uma coisa, que é a 7ª, que abomina o Senhor não tolera. Mas primeiro, vamos ver as 6 coisas que aborrecem o Senhor. A primeira coisa, olhos altivos. Os teus olhos altivos aborrecem o Senhor. Língua mentirosa. Você que vive espalhando mentiras sobre o teu próximo, sobre quem quer que seja, pare, porque tens aborrecido o Senhor. É o momento de parar. Mãos que derramam sangue inocente. Meu Deus, isso aborrece o Senhor, derramar sangue inocente. Você que já fez isso até hoje, ore a Deus, peça perdão e pare. Pare de derramar sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos. Uma pessoa que só pensa em coisas viciosas, só pensa mal do seu próximo, só maquina maldade. Para. Isso tem aborrecido o Senhor. Os pés que se apressam a correr para o mal. Para. Peça para o Senhor tem caminho, o caminho dele. Nós temos aprendido que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então escolha andar no caminho do Senhor. Testemunha falsa que profere mentiras. Já viste alguém falar do seu próximo com muita certeza, como se fosse verdade? Ainda espalha várias situações para todo mundo como se fosse verdade. Isso aborrece o Senhor. Se tens feito isso, para. É o momento de parar. E a última, não só aborrece, como abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Já viste do nada alguém que não vai com a sua cara? Começa a criar situações, vai espalhando, criando contenda. E muitas das vezes existem pessoas que acabam não gostando de outras pessoas, não porque tiveram algum assunto pessoal com aquela pessoa, mas porque ouviram coisas sobre aquela pessoa que pode ser verdade ou não. Ou seja, alguém andou a semear contenda. E algumas pessoas acabam se afastando pelo que ouviram de outras pessoas. Então você
que tem criado contenda no meio da igreja, no meio familiar, no local de serviço, para isso abomina o Senhor. Muitas das vezes não sabemos o porquê que muitas coisas não correm bem em nossas vidas por causa dos nossos maus comportamentos. Falamos da área financeira. Se tens sido fiador e não pagas, para. E quando nós guardamos a palavra do Senhor, nos livra de muitas situações. Por quê? Porque a palavra do Senhor é luz. Nós teremos discernimento do que podemos falar, do que podemos fazer, do que podemos não fazer. Não cobices no teu coração a mulher do teu próximo. E ele ainda diz: tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem. É possível andarmos pelo fogo e não queimar o pé? Como é que nós saberemos discernir isso? Como é que teremos conhecimento que não devemos cobiçar e que devemos nos afastar da mulher estranha? Por intermédio da palavra de Deus, por intermédio do discernimento. Quem entrar na mulher do seu próximo e fazer com que ela seja adúltera, este homem não ficará inocente. Ele diz que um homem não pode tocar na mulher do outro, não pode ter relações sexuais com a mulher do outro, não pode tocar a mulher do outro. Se você tocar, se você ter relações sexuais, Deus não te tomará por inocente. Então atenção, não cobices, não toques e não te deites com a mulher do teu próximo. O que adultera com uma mulher, estamos a falar mulher de alguém, este é falta de entendimento. É falta de entendimento porque não tem sabedoria. E nós já falamos que a fonte de sabedoria é Jesus Cristo. Então, se não tem sabedoria, não tem Jesus. Porque se tiver Jesus, se tiver a palavra de Deus, vai pensar duas vezes antes de se pôr com a mulher do próximo. Não pensa por quê? Porque não tem entendimento. Diz a palavra do Senhor: não são minhas palavras. Não são minhas palavras. E quando você se deita com a mulher do teu próximo, não tens entendimento, automaticamente você está a destruir a sua alma. Acharás castigo por conta deste acontecimento. E quando isso acontecer, o marido daquela mulher ficará furioso. E só Deus sabe o que pode acontecer depois da fúria. Então você que não tem mulher, não és casado, estás a olhar para a mulher de alguém, para. O momento é agora. Se fizeste isso até agora, para, ainda vais a tempo. O ano começou, procure andar no caminho do Senhor. Lições que nos protegem na caminhada. Isso é lição. És devedor? Pague. Se possível, não sejas fiador. Seis coisas que aborrecem o Senhor, a sétima ele abomina. E por último, não cobices a mulher do teu próximo, não toques e nem tenhas relações sexuais com ela. Até aqui, a palavra do Senhor é um provérbio maravilhoso. Recomendo a fazeres a leitura na sua casa. Deixa que o Senhor fale ao seu coração. Até aqui a palavra do Senhor. Você que está do outro lado, nos assistindo e ainda não segues a nossa página, subscreva o canal, deixa um like,
deixe um comentário, porque quanto mais você comentar ou deixar um like, o YouTube vai recomendar os nossos vídeos para outras pessoas e juntos vamos crescendo, porque estamos aqui para falar sobre a palavra de Deus. Vamos crescendo juntos. Não te esqueças, subscreva também o canal. Vamos orar. Não podemos sair sem orar. Fecha os teus olhos. Deus poderoso, Deus maravilhoso, graças te rendemos porque o Senhor é bom e eterna é a tua bondade. Obrigada, Jesus, pelo dia que o Senhor nos concede. Obrigada pela tua mão, pelos teus cuidados e por cada livramento. Hoje aprendemos algumas lições que podem nos proteger da caminhada. Obrigada pela tua palavra, por essas lições. Entregamos o dia nas tuas mãos. Guarda-nos e livra-nos de todo e qualquer mal. Dá-nos um resto do dia abençoado e fale aos nossos corações. Leva-nos até o local de trabalho em paz e segurança e traga-nos de volta a casa em paz e segurança. Oramos confiante que o Senhor ouviu o nosso clamor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, assim eu oro.